Primeiramente, precisamos nos perguntar o que é animação. Uma animação ou um vídeo qualquer nada mais é do que uma passagem muito rápida de fotos, que ao passarem muito rápido dão a impressão de que personagens, cenários, água, fogo e tudo que existe nas fotos estão em movimento. Por isso, quando estamos fazendo uma animação, não fazemos nada mais do que fotos, várias fotos. Vamos olhar como era feito, por exemplo, uma animação 2D, animação de desenho. As pessoas ficavam pegadas dia e noite desenhando milhares de desenhos para que depois pudessem tirar uma foto daquele desenho, de cada desenho que eles fizeram, pôr no rolo de fita, então girar aquele rolo de fita e projetar numa tela gigante, para que depois pudesse ser assistida. E assim se inaugurou o grande cinema. Então na animação 3D as coisas ficam um pouco mais simples do que na animação 2D, que é de desenho. Porque por meio do processamento dos computadores, nós podemos apenas criar uma pose em um tempo, depois uma pose em outro tempo, e o computador ele vai processar, calcular o movimento entre uma pose e outra. Muito simples, do nada você vai ver a pose acontecendo. Let's go, vamos lá. Aqui nós temos um pêndulo e nós vamos entender como que os princípios da animação vão se dar aqui. O princípio que a gente viu de que a animação vai acontecer com uma pose e com o tempo. Então vamos lá, nós temos uma pose aqui já. Isso aqui já é uma pose de um pêndulo que está parado. Está parecendo um pirulito de cabeça para baixo, mas isso aqui é um pêndulo. E esse pêndulo eu quero que ele balance, então eu já tenho isso na minha cabeça. Bom, eu formulo na minha cabeça a animação que eu quero, eu vejo então as poses que eu vou precisar e o tempo que eu vou precisar. Vamos lá? Então, suponhamos que eu pensei. Ok, então eu vou criar minha pose. A minha primeira pose, eu quero que esse objeto ele se mova para o lado esquerdo. Então, ok, vamos mover o meu pêndulo para o lado esquerdo. Movi, aqui ó. Então na rotação B eu movi a 50 graus. O que eu vou fazer agora? Vou marcar uma chavinha, vou marcar um keyframe, que é como se eu marcasse, pronto, essa é a pose que eu quero. Marquei, falei pro software aí, ó, essa é a pose que eu quero, deixa marcado. Depois eu vou para um outro tempo, vou passar o tempo. Lembra que eu falei? Pose e tempo. Então vou passar pro tempo. Agora eu vou no 20. No 20 eu vou falar pro sistema. No sistema eu quero outra pose. Qual pose vai ser essa? Vai ser uma pose que eu quero que ela esteja agora não no lado esquerdo, mas no lado direito. Então, ok, ele vai falar, eu vou pensar, pode ser talvez menos 50? Ficou bom, menos 50, então é essa que eu quero. Cliquei, criei outra pose. Olha a mágica que vai acontecer agora. Eu criei duas poses apenas, mas o que o meu computador vai fazer? Ele vai fazer cálculos, que é o que ele sabe fazer de melhor na vida dele, nada mais do que cálculos. Eu vou clicar aqui no play e veja a mágica. Pum! A animação está acontecendo. Isso é a beleza. Contemple. Então a animação está acontecendo. Então vamos lá, só que nós temos que entender algumas outras coisinhas que estão acontecendo a mais aqui. Nós temos duas poses que nós criamos. Essas duas poses que nós criamos, a princípio, né? Primeiro, nós chamamos de poses extremas. Poses extremas. Que é a pose que eu fiz no time 0 e a pose que eu fiz no time 20. São as duas poses que eu criei para criar esse movimento. Então veja de novo essa beleza acontecendo. Só que eu tenho algo que acontece aqui no meio. Que é o que? Nada. É uma pose também. Mas nós chamamos essa pose que fica no meio entre esses dois extremos de pose de passagem. Aqui, exatamente, nós temos a pose de passagem. Aqui entre o extremo e a pose de passagem nós temos os intervalos. Ok? Claro, simples, fácil. Então você entendeu como que a animação funciona, como que ela se dá, que a gente precisa de pose e que a gente precisa de tempo. Essa é a coisa básica. E a partir disso nós vamos fazer então a nossa primeira animação, que vai ser esse personagem andando.